Comentário do 16º capítulo do livro de 2 Crônicas. A glória de Deus não está nas nossas conquistas terrenas. Este capítulo conclui a história do reinado de Asa, mas não fornece um relato tão agradável de seu fim como fizemos de seu início. Aqui está um tratado tolo com Ben-Hadad, rei da Síria, versos 1 a 6. A reprovação que Deus lhe enviou por um profeta, versos 7 a 9. O descontentamento de Asa contra o profeta por sua fidelidade, verso 10. A doença, morte e sepultamento de Asa, versos 11 a 14. Liga de Asa com Ben-Hadad, versos 1 a 6. No 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá e edificou a Ramá, para que ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então, Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e feriu Aijon, Adã, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Ouvindo isso Baasa, deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então, o rei Asa tomou todo Judá, e trouxeram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara. Com elas edificou Asa Geba e a Mispa. Como conciliar a data deste evento com a história dos reis, estou bastante perdido. Baasa morreu no 26º ano de Asa, Reis 16. 8. Como então isso poderia ser sido feito em seu 36º ano, quando a família de Baasa estava completamente isolada e Onri estava no trono? Geralmente se diz que se refere ao 36º ano do reino de Asa, a saber, o de Judá, começando no 1º de Roboão, e assim coincide com o 16º do reinado de Asa. Mas então, capítulo 15 verso 19 deve ser entendido assim: e como poderia ser considerado uma grande coisa o fato de não haver mais guerra até o 15º ano de Asa, quando aquela passagem imediatamente anterior estava em seu 15º ano. Capítulo 15 verso 10. E depois deste seu aborto, aqui registrado, ele teve guerras, verso 9. Joséfo situa isso em seu 26º ano, e então devemos supor um erro no transcritor aqui, capítulo 15 verso 19, cuja admissão torna o cálculo fácil. Esta passagem já tínhamos antes, 1 Reis 15 a 17, etc., e Asa falhou em vários aspectos. Ele não fez bem em fazer uma aliança com Ben-Hadad, um rei pagão, e valorizar-se tanto quanto parece ter feito, verso 3. Se ele tivesse confiado mais em sua aliança, e na de seu pai, com Deus, ele não teria se vangloriado tanto de sua liga, e de seu pai, com a família real da Síria. Se ele tivesse tido a devida consideração pela honra de Israel em geral, ele teria encontrado algum outro expediente para dar uma distração a Baasa do que convocar uma força estrangeira e convidar para o país um inimigo comum, que, com o passar do tempo, também pode ser uma praga para Judá. Foi sem dúvida um pecado em Ben-Hadad romper sua aliança com Baasa sem provocação, mas apenas através da influência de um suborno. E, se assim for, certamente foi um pecado da parte de Asa movê-lo para isso, especialmente contratá-lo para fazer isso. A fé pública de reis e reinos não deve ser transformada em algo tão barato. Tirar prata e ouro da casa do Senhor para esse propósito foi um grande agravamento do pecado. O templo deve ser saqueado para servir a sua política carnal? Seria melhor que ele trouxesse presentes e ofertas com orações e súplicas para a casa do Senhor, para que pudesse ter Deus ao seu lado e torná-lo seu amigo. Então ele não precisaria arcar com esse custo para fazer de Ben-Hadad seu amigo. Seria bom que Asa não tivesse que responder por todos os danos que o exército de Ben-Hadad causou injustamente às cidades de Israel, por todo o sangue que derramaram e por todos os despojos que fizeram. Talvez Asa não pretendesse que levassem o assunto tão longe. Mas aqueles que levam outros ao pecado não sabem o que fazem, nem onde isso terminará. O início do pecado é como o derramamento de água. No entanto, o projeto teve sucesso. Ben-Hadad deu a Baasa uma distração poderosa, obrigando-o a deixar de construir Ramá e a dedicar-se à defesa de seu próprio país ao norte, o que deu a Asa uma oportunidade, não apenas de demolir suas fortificações, mas de apreender os materiais e convertê-los em seu próprio país. Morte e enterro de Asa, versos 7 a 14. Naquele tempo, veio Hanani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: Porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor, teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso, não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos.
Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Porém Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Descansou Asa com seus pais. Morreu no 41º ano do seu reinado. Sepultaram-no no sepulcro que mandara abrir para si na cidade de Davi. Puseram-no sobre um leito, que se enchera de perfumes e de várias especiarias, preparado segundo a arte dos perfumistas. Foi muito grande a queima que lhe fizeram destas coisas. Aqui está uma repreensão clara e fiel dada a Asa por um profeta do Senhor, por fazer esta aliança com Baasa. O reprovador foi Anani, o vidente, pai de Jeú, outro profeta, sobre quem lemos em 1 Reis 16 verso 1, 2 Crônicas 19 verso 2. Observamos várias coisas erradas no tratado de Asa com Ben-Hadad. Mas o que o profeta aqui acusa dele como a maior falta da qual ele foi culpado nesse assunto é o fato de ele ter confiado no rei da Síria e não no Senhor seu Deus. Ele pensou que, embora Deus estivesse ao seu lado, isso não ajudaria menos que tivesse Ben-Hadad ao seu lado, que Deus não poderia ou não iria ajudá-lo, mas ele deveria seguir esse caminho indireto para ajudar a si mesmo. Observe que Deus fica muito descontente quando alguém desconfia dele e quando se confia mais em um braço de carne do que em seu poder e bondade. Ao depositarmos nossa confiança em Deus, damos-lhe honra e, portanto, ele se sente ofendido se dermos essa honra a outro. Ele diz claramente ao rei que nisso ele agiu tolamente. É uma tolice apoiar-se em uma cana quebrada, quando temos a rocha das eras em que nos apoiar. Para convencê-lo de sua loucura, ele lhe mostra que ele agiu contra a sua experiência. Ele, de todos os homens, não tinha motivos para desconfiar de Deus, que havia encontrado nele um ajudante tão presente e poderoso, por quem ele foi levado a triunfar sobre um inimigo ameaçador, como seu pai antes dele, porque ele confiou no Senhor seu Deus. Capítulo 13 verso 18 e 14 verso 11. O que, disse o profeta, não eram os etíopes e os líbios um exército enorme, suficiente para engolir um reino? E, no entanto, porque confiaste no Senhor, ele libertou em tuas mãos, e ele não foi suficiente para te ajudar contra Baasa. Observe, as muitas experiências que tivemos da bondade de Deus para conosco agravam nossa desconfiança nele. Ele não nos ajudou em 6 problemas. E nós temos alguma razão para suspeitar dele no 7º. Mas veja como nossos corações são enganosos. Confiamos em Deus quando não temos mais nada em que confiar, quando a necessidade nos leva a Ele. Mas, quando temos outras coisas em que nos apoiar, somos propensos a permanecer muito nelas e a confiar em nosso próprio entendimento enquanto isso tiver algo a oferecer. Mas uma confiança crente estará somente em Deus, quando o mundo sorridente mais o cortejar. Que ele agiu contra o seu conhecimento de Deus e da sua providência. Asa não poderia ignorar que os olhos do Senhor correm de um lado para o outro pela terra, para se apegar fortemente àqueles, assim pode ser lido, cujo coração é perfeito para com ele. Isto é, que Deus governa o mundo com sabedoria infinita, e as criaturas, e todas as suas ações, estão continuamente sob seu olhar. O olho da providência é míope, ele corre, é intenção, corre de um lado para outro, alcança longe, através de toda a terra, nenhum canto dela está debaixo dela, nem o mais escuro ou distante, e o seu olho dirige a sua mão e o braço do seu poder, pois ele se mostra forte. Satanás anda de um lado para outro na terra, a providência corre de um lado para outro, nunca está fora do caminho, nunca está em busca, nunca fica perdida. Que Deus governa o mundo para o bem de seu povo, faz tudo em conformidade com os conselhos de seu amor a respeito de sua salvação, tudo por causa de Jacó, seu servo, e de Israel, seu eleito. Isaías 45 verso 4. Cristo é o cabeça sobre todas as coisas para a sua igreja. Efésios 1 verso 22. Para que aqueles cujos corações são retos com ele possam ter certeza de sua proteção e ter todos os motivos do mundo para depender dela. Ele é capaz de protegê-los no cumprimento de seu dever, pois a sabedoria e o poder são dele, e ele realmente pretende protegê-los. Uma descrença prática nisso está na base de todos os nossos afastamentos de Deus e de nosso trato duplo com ele. Asa não podia confiar em Deus, e, portanto, cortejou Ben-Hadad. Que ele agiu contra o seu interesse. Ele havia perdido a oportunidade de conter a crescente grandeza do rei da Síria. Verso 7. Seu exército escapou da tua mão,
que de outra forma teria se unido a de Baasa e caído com ela. Ele incorreu no desagrado de Deus e doravante não deve esperar paz, mas sim os constantes alarmes da guerra. Aqueles que não conseguem confiar em Deus em seus corações perdem sua proteção e se excluem dela. O descontentamento de Asa com esta reprovação. Embora tenha vindo de Deus por alguém que era conhecido como seu mensageiro, embora a reprovação fosse justa e o raciocínio imparcial, e tudo destinado ao seu bem, ainda assim ele ficou irado com o vidente por lhe contar sua loucura. Não, ele estava furioso com ele. Este é o Asa. É este aquele cujo coração foi perfeito para com o Senhor todos os seus dias? Bem, aquele que pensa que está de pé, tome cuidado para não cair. Um homem sábio, mas furioso. Um israelita, mas furioso com um profeta. Um homem bom, mas impaciente com reprovações, e que não suporta que lhe falem de suas faltas. Senhor, o que é o homem, quando Deus o deixa entregue a si mesmo? Aqueles que idolatram a sua própria conduta não suportam contradições, e aqueles que se entregam a um temperamento rabugento e apaixonado podem ser transportados por ele tanto para impiedades como para indecências, e irão, uma vez ou outra, voar na face do próprio Deus. Veja que fel e absinto esta raiz de amargura produz. Em sua raiva, ele entregou o profeta à prisão, colocou-o em uma prisão, como malfeitor, no tronco, assim alguns leem, ou em uma situação de pouca tranquilidade. Os profetas de Deus encontram muitos que não suportam a reprovação, mas a consideram errada, mas devem cumprir o seu dever. Tendo procedido até aqui, ele oprimiu algumas pessoas, provavelmente aquelas que possuíam o profeta em seus sofrimentos, ou eram conhecidas por serem seus amigos particulares. Aquele que abusou de seu poder para perseguir o profeta de Deus foi deixado ainda mais entregue a si mesmo para abusar dele para esmagar seus próprios súditos, enfraquecendo-se e perdendo o interesse. A maioria dos perseguidores foram tiranos. Sua doença. 2 anos antes de morrer, ele teve uma doença nos pés, verso 12, sofrendo de gota em alto grau. Ele havia colocado o profeta no tronco, e agora Deus o colocou no tronco, então sua punição respondeu ao seu pecado. Sua doença foi extremamente grave, chegou ao auge, voou até sua cabeça, e então foi mortal. Esta era sua aflição, mas seu pecado foi que em sua doença, em vez de buscar alívio ao Senhor, ele procurou os médicos. Fazer uso de médicos era seu dever, mas confiar neles e esperar deles o que seria obtido somente de Deus era seu pecado e loucura. A ajuda das criaturas deve ser sempre usada tendo em vista o Criador e na dependência dele, que faz de cada criatura aquilo que ela é para nós, e sem o qual os mais hábeis e fiéis são médicos sem valor. Alguns pensam que esses médicos eram estranhos à comunidade de Israel e eram uma espécie de mágicos, a quem ele se dirigia como se não houvesse Deus em Israel. Sua morte e sepultamento. Seu funeral teve algo de solenidade extraordinária. V 14. Eles fizeram um enterro magnífico para ele. Não gosto de pensar, como alguns pensam, que ele mesmo ordenou esta pompa fúnebre, e que foi um exemplo de sua vaidade, que ele seria enterrado como gentios, e não como judeus. Na verdade, é dito que ele cavou o sepulcro para si mesmo, como alguém que se preocupa com seu túmulo. Mas estou disposto a acreditar que esta pompa fúnebre foi antes uma expressão do grande respeito que o seu povo tinha por ele, apesar das falhas e enfermidades dos seus últimos dias. Foi acordado homenageá-lo em sua morte. Observe que a eminente piedade e utilidade dos homens bons devem ser lembradas para seu louvor, embora eles tenham suas manchas. Que suas faltas sejam enterradas em seus túmulos, enquanto seus serviços são lembrados sobre seus túmulos. Aquele que disse, não há justo que faça o bem e não peque, mas também disse, bendita é a memória do justo, e que assim seja.